Fala, meus magrelos, meus irmãos. Eu sou aqui Neo Magrelo e hoje eu vou estar pregando sobre a palavra de Deus. Especificamente, hoje eu estarei falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Mas o que é um pecado imperdoável? Você já cometeu esse pecado? Você tem medo de ter cometido esse pecado? Bom, se você tem medo, então você não cometeu e dificilmente você cometerá, embora tenha uma possibilidade. Mas vamos ver o que a palavra diz aqui em Marcos 3, do versículo 20 ao 30. E a palavra de Deus diz assim: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prender, porque diziam: Está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábola: Como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Ou seja, o reino que é contra si mesmo não prospera. E se o inimigo ele tem controle do mundo, se o inimigo ele controla o sistema, então ele está prosperando de uma certa forma. Então o inimigo ele não é dividido contra si. Ele não é dividido contra si. Se pois Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido e não pode subsistir, mas parece, virando aqui as páginas, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade, vos digo que será perdoado os filhos dos homens os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Ou seja, agora que eu expliquei aqui, né? Agora que eu li esse versículo, esse capítulo inteiro, eu preciso explicar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que o ato de atribuir algo que é de Deus a Satanás. Exemplo: Deus fez a cura de uma pessoa, você diz que aquela cura não foi Deus quem fez, mas sim foi Satanás. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas é um pecado feito de forma totalmente consciente, porque você sabe que aquilo foi obra de Deus, mas mesmo assim você resolve atribuir ao inimigo. Entenda, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é você fazer, não é você falar o nome de Deus em vão, ou acabar fazendo uma piada envolvendo Jesus, a não ser que a piada tenha intenções blasfêmias, como dizer que Jesus é envolvido com bruxaria, satanismo, mesmo sabendo que ele é o Senhor. Mas, bom, a blasfêmia contra o Espírito Santo é basicamente você atribuir aquilo que é de Deus ao inimigo, certo? E, bom, você que já teve medo e ainda tem medo de ter cometido esse pecado ou de cometer esse pecado, pode ficar tranquilo que você não cometeu e certamente não converterá, porque você tem o Espírito Santo com você. Você tem o Espírito Santo. Você pensou: não, é que às vezes eu tenho pensamentos intrusivos, às vezes em pensamentos eu digo que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas eu não tenho controle sobre isso, que não sei o quê.
eu imagino uma situação totalmente errada envolvendo a Deus, uma, uma situação que você imagina coisas absurdas e imorais, mas calma, isso não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso são pensamentos intrusivos. O maligno sempre vai tentar colocar pensamentos intrusivos na sua cabeça e te acusar. Mas entendam que o Espírito Santo é uma ação totalmente consciente de atribuir aquilo que é de Deus ao diabo ou menosprezar totalmente de forma consciente tudo aquilo que é de Deus de forma totalmente consciente. Agir contra tudo aquilo que se chama Deus. Então, você que tem medo ou que já se perturbou com essa ideia, meu Deus, será que eu blasfemei? Deus me livre de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Pode ter certeza que você não blasfemou. Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários. Você já sabia disso? Você já passou por aquela situação de ter um pensamento intrusivo, de algo totalmente errado envolvendo a Deus? Bom, eu tive várias vezes, mas quando eu tomei conhecimento disso, eu fui liberto. Às vezes eu ainda tenho, mas eu sei a verdade. E é aquilo que diz na Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.